Graça e paz. Hoje nós vamos falar de uma pessoa que chamou a atenção do Senhor Jesus. Jesus em todo tempo, quando a sua fama, ela alcançou as regiões ali na Palestina, o que acontece? Havia uma grande, sempre ele estava acompanhado de uma grande multidão. Mas essa grande multidão, ela sempre estava querendo o presente de Jesus. Essa grande multidão estava sempre buscando cura, buscando, até mesmo quando há a multiplicação dos pães, dos peixes. No outro dia Jesus fala assim: vocês estão atrás de mim porque eu multipliquei os pães e os peixes. Então Jesus sabia. Jesus, ele conhece o interior de cada um. Ele sabe aquele que está interessado em agradar o seu coração, aqueles que estão interessados na presença de Jesus e não no presente de Jesus. E essa pessoa aqui, eu creio que ela estava preocupada, ela estava interessada na presença de Jesus. Está lá em Lucas 19. Nós vamos falar hoje um pouquinho de Zaqueu. Vamos conhecer esse personagem aqui e vamos ver o que está por trás, de toda a história dele. Fala assim, Lucas 19: Tendo Jesus entrado em Jericó, ia passando. E eis que ali um homem chamado Zaqueu, e era este um chefe dos publicanos, e era rico. E procurava ver quem era Jesus, e não podia por causa da multidão, pois era de pequena estatura. E correndo adiante, subiu a um sicômoro para ver por que havia de passar por ali. E quando Jesus chegou àquele lugar, olhando para cima, viu-o e disse-lhe: Zaqueu, desce depressa, porque hoje me convém pousar na tua casa. E apressando-se desceu e recebeu-o alegremente. E vendo todos isto, murmuravam, dizendo que entrara para ser hóspede um homem pecador. E levantando Zaqueu, disse ao Senhor: Senhor, eis que eu dou aos pobres metade dos meus bens, e se em alguma coisa eu tenho defraudado alguém, o restituo quadruplicado. E disse-lhe Jesus: Hoje veio salvação a esta casa, pois também este é filho de Abraão, porque o Filho do Homem veio buscar e salvar o que havia perdido. Então Zaqueu, ele estava assim, uma pessoa perdida na sua identidade. Zaqueu, ele era um homem, a palavra de Deus aqui está dizendo que ele era o chefe dos publicanos. Quem que era publicano? Publicano era aquele que cobrava imposto para Roma. Mas aqui no texto também há uma informação que diz que ele era filho de Abraão. Ou seja, ele era um judeu, ele era um israelita, um hebreu, tudo a mesma coisa. Mas ele cobrava impostos para o inimigo, no caso aqui. Então ele era odiado pelos seus patriotas, seus compatriotas, pelo povo judeu ou israelita. Ele era odiado por aquele povo, porque ele cobrava imposto para Roma, que os oprimia, para Roma, que os subjugavam. E ao mesmo tempo também, ele não era amado pelos romanos porque ele era judeu. Os romanos não odiavam os judeus. E os judeus, em contrapartida, também não gostavam dos romanos. E Zaqueu estava no meio dessa história. E no meio dessa história, Zaqueu, ele fica totalmente perdido. Perdido na sua identidade. A palavra de Deus fala que ele era um homem rico. Rico. Porque ele cobrava geralmente, aqui o texto não fala, ele fala: se porventura eu defraudei alguém, se em alguma coisa tenho defraudado alguém, eu vou restituir. Ele não falou eu tenho, ele não afirmou que tinha defraudado, que tinha roubado alguém. Mas o publicano, ele tinha a fama de que ele era ladrão. O publicano, geralmente, às vezes ele cobrava o imposto, vamos supor que o imposto fosse 5 dracmas, ele cobrava 5 para Roma e 5 para ele. E assim foi crescendo-se a fama do publicano de serem ladrões, de roubarem o seu próprio povo. Então eles eram pessoas que eram mal vistas pela sociedade, pessoas que eram rejeitadas pela sociedade, pessoas que eram excluídas muitas vezes, das sinagogas, dos encontros sociais. Por quê? Porque ali
estariam pessoas a quem ele estava cobrando imposto. E as pessoas já estavam vivendo uma opressão. E muitos não tinham nem como pagar o imposto. Mas eles eram obrigados a isso. E aí Zaqueu, né, nesse dilema dele, não era amado pelo judeu, não era amado pelos romanos, a palavra não fala se ele tinha uma família, se ele era casado, se ele tinha filhos, a palavra não fala isso. A informação que a palavra nos dá é que ele era publicano e que ele era pequeno, tinha de pequena estatura. E aí ele ouviu falar de Jesus, porque aqui a fama de Jesus já havia crescido. Já havia uma grande multidão acompanhando Jesus. Então, por onde Jesus passava, né, todos sabiam, era divulgado quem era Jesus. Só que no meio de ninguém nessa multidão chamou a atenção de Jesus. Ninguém. Tinha uma grande multidão. Ninguém chamou a atenção de Jesus. Mas Zaqueu chamou a atenção de Jesus. Zaqueu, então, ele estava perdido totalmente na sua identidade. E aí ele resolve, ele usa uma estratégia. Ele usa uma estratégia. Quando ele ouve falar de Jesus, lá em Romanos 10, 17, diz que a fé vem pelo ouvir, e ouvir o quê? A palavra de Deus. Então, quando nós ouvimos falar de Jesus, a nossa fé ela é ativada. Mas fé não é um sentimento. Tiago mesmo fala, me mostra a sua fé com as suas obras. Obras é ação. Então, fé é uma atitude, fé é uma decisão. Então, toda palavra ela tem uma promessa. Mas entre a palavra e a promessa tem que entrar a fé. Entre a palavra, né, se cumprir até chegar à promessa, tem que existir atitudes de fé. Quantos têm promessas? Muitas pessoas têm promessas, mas não recebem a promessa, não cumpre-se a promessa, por quê? Porque não tem a atitude de fé. Zaqueu, então, ele teve uma atitude. Ele subiu numa árvore. Algumas bíblias falam que era uma figueira brava, outros falam que é um sicômoro, mas a maioria das traduções tem essa palavra sicômoro. E sicômoro, em hebraico, é a palavra shiman. E shiman, traduzindo para nós, é reabilitar. Então, quando uma pessoa subia aquela árvore, para nós é traduzida como sicômoro. Mas para ele, shima é reabilitar. Ele sobe numa árvore que se chama reabilitar. Então, quando Deus vê ele ali, Deus vê um pedido de socorro. Jesus viu um pedido de socorro de alguém que precisava de uma reabilitação, de alguém que precisava, né, que estava perdido. Por isso o Senhor fala, né, o último versículo dele é que o Senhor veio buscar, salvar e buscar o que havia perdido. Mas ele era um rico? O que ele perdeu? Ele era rico? Ele tinha tudo o que ele queria? Riqueza, fama. Quantas aí, né, pessoas são ricas, são famosas, mas são terrivelmente infelizes. Zaqueu era um desses, rico infeliz. Ele era um rico infeliz. E aí no momento em que Jesus olha para ele, ele fala assim, eu vim salvar e eu vim buscar você que está perdido. Zaqueu, você que está perdido na sua identidade, eu vim te buscar. Desce depressa, por me convém eu hospedar na sua casa. E a multidão achou um absurdo. Achou um absurdo. Só que Deus sabia, conhecia aquela multidão. Sabia que aquela multidão queria apenas os presentes dele. Queria apenas as bênçãos. Aquela multidão não estava querendo a presença do Senhor. Eles queriam a presença que os curasse, que os abençoasse, a presença que derramasse sobre eles, né? Que multiplicasse pães e peixe, que ressuscitasse morto, mas não a intimidade de conhecer o Senhor. E quando
Jesus entra na casa de Zaqueu. Zaqueu se sente uma pessoa, ele sente uma pessoa importante, algo que ele não sentia há muito tempo. Por quê? Porque nós sabemos que ninguém frequentava a casa dele, a não ser publicanos como ele. Porque os judeus não gostavam dele. Os romanos muito menos. O que é caçar na casa dele? Romanos eles conviviam com romanos. Então Zaqueu era uma pessoa só. E quando ele vê ali agora a casa dele, a pessoa mais importante do mundo estava dentro da casa dele. A presença que traz paz. Aquele que tem olhos como chamas de fogo. Aquele fogo que prescruta o mais íntimo do ser humano e enxerga o que está lá dentro da alma do ser humano. Ele enxergou o que estava dentro da alma de Zaqueu. E dentro da alma de Zaqueu havia um pedido de socorro. Dentro da alma de Zaqueu havia um pedido para que Jesus o encontrasse, para que ele fosse encontrado. Por isso Jesus fala, né? Que naquele dia, por que naquele dia houve salvação ali? Porque Zaqueu, naquela hora, ele mudou, ele enxergou quem ele era. A palavra Zaqueu, o nome Zaqueu, nomes na Bíblia. Né? Se você olhar, cada nome tem um significado, e cada nome é dado a uma pessoa. Falando o quê? Do caráter dele, falando do destino e do ministério. Deus não deixou Maria escolher o nome de Jesus. Yeshua, o próprio Gabriel disse, ele chamará. João, né, depois puseram Batista, né, ou Batista porque ele batizava, mas o nome dele era João. Também foi Deus. O próprio anjo falou que ele ia chamar João. Abraão era Abrão, pai exaltado. Mas quando Deus fala para Abraão que daria para ele uma descendência numerosa, ele muda o nome de Abrão para Abraão, que significa pai de multidões. Porque esse era o destino de Abraão, ser pai de multidões. Porque Deus falou que nele seriam benditas todas as nações da terra. Então ele é pai de multidões, ele é o patriarca, né? Um dos patriarcas da nação de Israel. Aquele com quem Deus fez a aliança. Depois ele renova a aliança em Isaac e em Jacó. Mas a aliança foi feita em Abraão, com Abraão. Deus muda o nome de Sarai. Sarai significa minha princesa, e ele muda para Sara, princesa, porque Sara ela deixa de ser apenas a princesa de Abraão, para se tornar mãe também de multidões. Ela agora é a princesa das nações, não apenas do Abraão. E assim nós vamos vendo nomes, cada nome ele tinha um porquê. E aí Zaqueu, o nome Zaqueu é Zahai, Zahai em hebraico, que quer dizer puro e inocente. Então o coração, a identidade de Zaqueu estava totalmente perdida, porque o nome dele não estava condizendo com a atitude dele como um publicano. E aí Jesus ele traz essa raiz, Jesus cura, tira de Zaqueu, né, aquela identidade errada de homem mau, de ladrão. E Jesus só fala isso, que houve salvação depois que Zaqueu ele tem uma atitude de fé e ele revela a sua verdadeira identidade de pureza de coração, a sua verdadeira identidade de inocência. Quando ele diz: eu decido, foi uma decisão.
Uma decisão. Por isso, fé, meu querido, é uma decisão, é uma atitude que nós precisamos tomar. Ele toma a decisão. Ele fala assim: eu vou dar metade dos meus bens aos pobres. E se em alguma coisa defraudei alguém, eu vou devolver quadruplicado. Lá em Levítico 6 fala sobre a lei, né, da transgressão. A lei da transgressão inclui o roubo. E além da expiação, de levar o cordeiro lá para ser expiado, a fazer a expiação do pecado, havia também uma restituição. Tinha que se restituir a pessoa, o que roubou mais 1/5. Aqui ele está falando que ele vai dar até a mais do que a lei determinava. Por quê? Porque ele agora, o seu coração volta a ser o coração puro, o coração inocente que ele tinha. E agora a vida de Zaqueu, ela muda. Imagina agora Zaqueu chegando na casa das pessoas e as pessoas olhando para ele falando assim: lá vem aquele publicano cobrar imposto. E Zaqueu chega lá com um saco, né, de moedas e dá para essa pessoa. E aí outros, né, porque a metade dos bens dele foi lá e distribuiu com os pobres. E outros, ele chegando e dando além daquilo, né, que ele cobrou. Então eu creio que de odiado ele passou a ser uma pessoa amada. Ele passou a ser uma pessoa respeitada, porque ninguém respeitava antes. Ele passou a ser uma pessoa que podia dar os banquetes na sua casa, que as pessoas iriam. E ele pôde agora experimentar novamente ser amado. E dentro de toda essa multidão, a pessoa que foi alcançada foi Zaqueu. Porque Zaqueu, ele se permitiu, colocar para fora aquilo que estava dentro do coração dele. Ele permitiu tirar, né, toda aquela capa que ele usava antes, de ladrão, de corrupto. E ele disse: não, eu me arrependo. Eu quero voltar. Eu quero voltar à minha essência. A essência da minha pessoa. Eu nasci com um destino de ser puro, de ser inocente. Eu nasci com o destino de abençoar as pessoas e não de ser maldição na vida das pessoas e não de ser odiado pelas pessoas. E Deus, ele consegue enxergar o profundo, Jesus consegue enxergar o profundo da nossa alma. Às vezes as pessoas leem esse texto aqui e não entendem, né? Apenas passa por cima, mas não consegue enxergar quem era Zaqueu. Alguém que estava perdido na sua identidade, precisava ser achado. E quando ele tem essa atitude, Jesus diz: hoje houve salvação nesta casa. Jesus estava ali, a palavra viva. Zaqueu tinha a oportunidade de mudar todo o destino da sua vida. Zaqueu estava ali diante dele a oportunidade de experimentar uma vida diferente, uma vida nova. E ele não perdeu essa oportunidade. Hoje é tempo de nós olharmos para dentro de nós. Porque é muito fácil nós colocarmos uma máscara. É muito fácil nós colocarmos, né, uma máscara de crente. É muito fácil nós enganarmos as pessoas. Mas Deus, ele enxerga o profundo da nossa alma. Às vezes você está sorrindo por fora, mas está chorando por dentro. Tem coisas aí que precisam ser lavadas, que precisam ser limpas. Mas você precisa colocar para fora. Como Zaqueu colocou naquele momento. Zaqueu, naquele momento, ele estava admitindo: olha, eu roubei alguém? Se eu roubei, eu vou devolver.
E eu vou dar metade dos meus bens, metade. Jesus não pediu nada, não. Jesus não falou com ele nada. Jesus não falou para ele dar nada para ninguém. Jesus não falou, não apontou o dedo para ele hora nenhuma. Nenhuma. Mas o amor do Senhor nos constrange. Quando ele enxergou Jesus dentro da casa dele, ele ficou constrangido. O pecado dele começou a gritar tanto dentro dele. Poxa, né? Talvez ele dentro dele ele falasse, eu não mereço o Messias estar na minha casa. Eu não mereço. Irmão, mas quem merece? Quem merece? Quem merece o amor do Senhor? Quem merece as mãos do Senhor estendidas para nós? Quem merece? Nenhum de nós merecemos. Mas é a graça, favor imerecido. E esse amor nos constrange, aquele amor constrangiu Zaqueu, e Zaqueu disse, olha, eu tomo uma atitude hoje, eu resolvo hoje, eu não quero mais viver da mesma maneira. E é para isso que Jesus veio, para mudar a vida das pessoas, para mudar a rota, para mudar o destino. Talvez o seu destino, sabe, está indo para um caminho de morte, o Senhor quer mudar ele para o caminho de vida. Talvez você está infeliz, buscando só as coisas materiais. Zaqueu estava ali, até então ele era rico, né? Não tinha falta de nada, mas tinha falta de amor, tinha falta de amizade, tinha falta, né, de honestidade, talvez. Tinha falta, né, às vezes, de andar de cabeça erguida no meio da sociedade. Mas Deus, Ele te encontra. Ele te encontra. Quando o homem pecou lá no Éden, o que aconteceu? Deus foi ao encontro do homem. Mesmo o homem pecando. Deus já sabia que Adão e Eva tinham pecado? Já. Mas Deus foi do mesmo horário, como ele ia todos os dias. Ele foi ao encontro do homem. Pecador. E ele vai também ao nosso encontro. Com todos os nossos pecados, com todas as nossas falhas. E ele nos alcança. E ele quer te alcançar. Tira toda a máscara. Se desnude diante do Senhor. Deixa ele enxergar o profundo da sua alma. Deixa ele te lavar mesmo, te limpar, te purificar. Tem pessoas que o tempo inteiro estão com máscaras. Máscaras de autossuficiência, né? Máscara do orgulho, da vaidade. Buscando, sabe? Buscando coisas. Nesse mundo não tem mais nada para nós, não. Nada. Nada. A nossa verdadeira alegria, ela está no Senhor. Ela está no Senhor. Espero que esse vídeo possa ter ido de encontro à sua vida. Que você possa ter aprendido alguma coisa com a atitude de Zaqueu. Com a história dele. Com o resgate de identidade que Jesus fez aqui. E que o Senhor continue te abençoando poderosamente. Te abençoo, né? Com toda sorte e bênção. Em nome de Jesus. Amém?